Fala pessoal do Baixo da Grama, boa tarde, Rodrigo voltando na área. Então galera, filhota teve uma virose, não tinha como gravar com ela em casa, depois fui eu que arriei. Tô voltando, a voz tá meio pegada, mas vamos lá, vida que segue. Voltando com uns vídeos de raio-x, agora a gente vai falar do nosso meio de campo. Eu peguei aqui a escalação do Vasco, né? O elenco do Vasco, meio de campo. Mas aí a gente vai comentar algumas situações aqui, que a gente, por exemplo, não tem aqui o nome do Jair, que está no departamento médico, e outras peças que vão sair, enfim, tá? Aqui a gente tem peças que nem figuram no time do Vasco, nem são relacionados. É aquele caso de jogador da base que ele não tem mais tempo para rodar. E aí no sub-20 ele sobe para o profissional, não joga, e no final das contas sai de graça, e é das duas uma, ou ele vai para um time de menor expressão e de repente ele consegue alavancar, ou acaba a carreira do garoto aqui de vez, tá? A gente tem o Cauã Barros, de novo, ele sempre, ontem mais uma vez no jogo do Corinthians, de novo o Cauã repete aquela situação onde os zagueiros sobem, o Cauã fica, ele faz um papel de líbero ali, é um pitbull desequilibrado, ele sempre faz muitas faltas bobas, é um garoto novo, eu não quero, insisto, eu não estou aqui para queimar, mas alguém precisa ensinar esse garoto a marcar sem fazer falta idiota. Gustavo Guimarães, alguém me ajuda aí, me dá um auxílio, eu nunca vi esse garoto. Hugo Moura, entre ele e Cauã Barros, Hugo Moura, perdão, JP, que está aí retornando. JP que está retornando aí, jogou algumas partidas. Tem uma boa desenvoltura no meio de campo. Zucarello, garoto da base, garoto é bom. Precisa de minutagem. Tá, Matheus Cocão está lesionado. O Vasco contratou, ele era reserva do... Matheus Cocão, ele era reserva do Náutico, o Náutico jogando Série C. O Vasco contratou, pagou, se eu não me engano, 8 milhões de reais pelo garoto, enfim. Matheus França está indo embora, né? Ficou aí quase um ano, pedido do Diniz, pegou a 9, estranho, um garoto meio de campo pegar a 9. Eu sempre tenho aquela coisa, jogador que é formado em base de outro time, para jogar no outro time, o rival, é difícil. Mas ele não rendeu nada, vai voltar para o Crystal Palace, enfim, não sei. Era difícil não se destacar no elenco tão pobre do Vasco, mas não se destacou. Teve aí, Renato Gaúcho até deu um tempo como titular a ele, mas não rendeu, não chuta, erra o básico, não consegue passar, não consegue nada, vai com Deus. E provavelmente a 9 vai para o Spinelli, já que muita gente já está questionando, falando que Spinelli tem melhor presença de área que o David, não sei. David é mais perfil de falso 9, faz um pivô, o Spinelli não é tão brigador não. Ramon Riquelme é um garoto novo, tem aí uma boa jornada pela frente. Olha, Rojas, continuo não depositando esperanças, foi um grande erro dar a camisa 10 a ele. É um cara que, enfim, até agora não mostrou muita coisa não. Deu uma pré-assistência, para mim, não conta. Samuel, não lembro agora, me falha a memória. Tietê e Thiago Mendes, né? Thiago Mendes, ele tá fazendo o papel dele. O Tietê, ele é um cara que, eu vou ser bem sincero, eu queria muito, eu agradeci muito quando ele veio pro Vasco, tá? Eu não vou mentir, não vou falar que o cara é ruim, não sei o que, não. Ele tem seu vislumbre lá de craque. Pessoal, desculpa, tô tossindo pra caramba, tô tentando pausar o vídeo em alguns momentos, ainda não tô 100% não, mas vou voltar.
E aí o Tietê, ele é um cara que ele é um segundo volante, mas não é um cara de pisar na área, é um cara de repente de um chute de fora da área, de um passe mais rápido. É um cara inteligente, mas que não serve para desarmar a jogada. Não conte com o Tietê jogando de primeiro volante. É um fato, ele não vai funcionar. Ah, vai funcionar de quê? De segundo volante? E não vai ser o camisa 10, mas ele vai ser um cara ali entre o ataque e o meio de campo ali, que eu falo a volância, né? Então, assim, ele foi escolhido pelo Renato Gaúcho para jogar no 4-3-3. O Fernando Diniz, ele achou que funcionou bem a trinca antes dele ir embora. Naquele 4-3-3, só um minutinho, pessoal. Eu vou tentar aqui usar uma prancheta tática, tá? Não sei se dá para vocês visualizarem. Eu vou tentar acertar as peças aqui. Mas o Vasco da Gama, ele está jogando atualmente num 4-5-1. Então vamos pensar aqui na nossa área de ataque. O camisa 9 aqui, que é o David, camisa 7, não me importa agora a numeração de jogador. Mas a gente tem muito aqui, né? Sempre dois volantes, um primeiro volante que é o camisa 5. Isso futebol raiz, tá, galera? Um segundo volante, que na época a gente nem tinha muito essa papo de segundo volante. A gente tem um ponta direita e um ponta esquerda. O ponta esquerda sempre camisa... a gente tinha o Gabriel Peck, que fazia muito bem o corredor. Camisa 7 para fazer a ponta esquerda. Peck e o David também funcionaram aí. Agora eu vou falar do Alisson, tá? No ataque, mas vamos falar do meio de campo agora. As peças de meio de campo. Então, o Vasco ele tem jogado nessa formação aqui, do meio para frente. Então, eu acredito muito, por exemplo, que o Rojas, que tem jogado de ponta direita, o Andrés Gomes na ponta esquerda, enfim, vamos inverter, vamos dizer que esse 9 seja o Cláudio Spinelli, mas o David está jogando aqui como o centroavante de ofício, e eu vejo um cara fazendo a função de 10, o Nuno Moreira. O Nuno Moreira, ele tá no elenco como atacante, mas ele funcionaria muito bem como esse cara que municia o ataque. E a gente vê muito o Cauã Barros, tá, que não é o camisa 5, é o camisa 88, ele desce e os zagueiros sobem. Então a gente vê com que ele faça um papel de líbero. Então eu acredito que se é para jogar assim, compõe num 3-5-2, um 3-4-3 que jogou na estreia da Sul-Americana, fica muito melhor a fazer esse papelão que está fazendo, porque o time não está apresentando inteligência tática. A gente está vendo o Vasco errar jogadas muito... Ontem, por exemplo, contra o Corinthians, o Vasco errou absurdo. A gente repetiu várias vezes a mesma jogada e várias vezes errou do mesmo jeito. Então, está faltando inteligência e está faltando meio de campo. Então a gente vê que tem alguns jogadores bons que eles podem jogar no ataque, eles têm potencial, tem explosão. O Zuccarello, o JP é um cara muito inteligente, ele pode distribuir bola ali tranquilamente. A gente tem aí, o Rojas, o Renato Gaúcho está enxergando, ele é o técnico do time, ele convive o dia a dia, ele está enxergando o Rojas como um ponta. O Rojas ontem ele sempre estava jogando para o meio, quando ele estava pelo lado esquerdo, quando ele estava pelo lado direito. Então já deu para ver que ele busca o meio para ter uma visão do gol. Não sei se para chutar de fora da área, ele já tentou alguns chutes sem sucesso, mas talvez centralizar o Rojas ao invés de jogá-lo pela ponta, tá? Eu acredito que um atacante flutuando, que seria o Andrés Gomes, e um centroavante de área fixo. O David, que pode jogar de costas para o gol, onde ele pode fazer o pivô e distribuir bola para os pontas, né? A gente tem aí, né, um segundo volante. A gente tem visto muito o Thiago Mendes fazendo esse papel de... Ele tá pisando mais na área, né? Vou botar o Thiago Mendes como sendo o nosso camisa 8, apesar do A8 estar com o Jair está no departamento médico. Mas a gente vê esse trânsito do Thiago Mendes. Ele flutua nessa área central do campo, né? E a gente vê que a gente tem sempre uma dobradinha, né? Entendo esse camisa 5 agora nesse momento aqui como sendo... Vou até pegar aqui, tá, gente? O nosso lateral esquerdo, e a gente vê essa dobradinha de Piton, Cuiabano, quem quer que seja, com o Andrés Gomes,
E a gente vê isso aqui, ó. Caiu a peça, mas eu vou voltar com essa aqui rapidamente. Isso aqui, ele flutua para o meio, o Andrés Gomes, ele flutua mais para o meio, para o lateral poder chegar ou à linha de fundo, ou eles tentarem aqui uma tabelinha. Eu acredito que a gente comece a ter uma necessidade de uma triangulação de jogada. Eu falo muito quando o Vasco adotou o 4-3-3 que o Vasco não conseguia fazer triangulação. E eu entendo que se a gente consegue jogar com 5 jogadores no meio de campo, a gente consegue ter 2 jogadores no momento de defesa, tá? Que recomponham a defesa junto com 3 zagueiros. A gente pode ter esses 2 alas e a gente pode ter um meia central. E a gente vai ter lá o camisa 9 morando, dando trabalho para a defesa, tá? Eu enxergo dessa forma. E aí eu vejo que quando a gente ataca, a gente tem aí, na verdade, 6 homens no ataque. Sem deixar com que... É claro que esses 2 aqui, eles ainda vão fazer essa contenção aqui, porque a gente perde muito na reposição, na recomposição. Na reposição não, na recomposição. Então a gente tem 6 homens atacando e a gente tem 5 homens defendendo. Esses aqui, a gente não precisa baixar tanto a linha para não criar aqueles blocos. Em 2019, o Flamengo, apesar de ter ganho muita coisa, jogava no 4-3-3, né, onde um trio de ataque era Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, onde eles atacavam em blocos. Então era uma triangulação pelo lado esquerdo, uma triangulação pelo lado direito e ficava despovoado o outro extremo do campo. E a gente não pode fazer isso, tá? A gente tem jogador tranquilamente para fazer essa composição aqui, que talvez seja a mais sólida para proteger o nosso time, tá? Se a gente inverter aqui, eu vou fazer aqui uma pequena mudança, né? Se a gente jogar com 2 atacantes, e a gente pode muito bem ter 6 homens atacando, 5 defendendo, que seja, tranquilamente, tá? Galera, um raio-x do nosso meio de campo, depois o último vai ser o nosso ataque, vão ser menos peças nesse quadro tático, mas eu acredito que esse quadro tático fica muito mais fácil a gente enxergar certos deslocamentos dentro de campo e o que está acontecendo com o nosso time, o que pode acontecer, o que pode ser apresentado. A verdade é que o nosso time, de novo, se tornou um time previsível e está aí o resultado que não vem, tá? Pessoal, aqui é o Baixo da Grama, curte, compartilha, não esquece de se inscrever, até o próximo vídeo.